Bom dia, já se passa da meia-noite. Aqui quem está falando já é na lata. Eu vim aqui para mandar um recado para o Sandenberg. O Sandenberg ele é um analista econômico da Rádio CBN Globo. E ele também faz as suas análises no Jornal da Globo, no Jornal Nacional. E eu quero dizer ao Sandenberg para ele poder sair da zona de conforto dele, quando ele fazia as análises econômicas, e passar a ir no supermercado, passar a ir no mercado de bairro, passar a frequentar o clube das donas de casa, porque é muito simples, muito fácil para um jornalista igual o Sandenberg que defende o mercado, defende a Bolsa de Valores. Logicamente que ele está muito longe, mas muito longe das pretensões do verdadeiro povo brasileiro. O Sandenberg trabalha para o Grupo Globo, CBN, e defende a economia dos ricos, não a economia dos pobres. Defende a venda das estatais, que é dinheiro do povo, num todo brasileiro. Quando essas empresas quebram, quem ajuda é o Estado. Vejamos agora a situação dos bancos. Existe uma lei que é para a ajuda dos bancos. Então o Bolsonaro está querendo aumentar essa ajuda aos bancos. Quer dizer, o banco ganha 5, 6, 7, 8, 10 bilhões ao ano. Todo mundo sabe de que jeito. E ainda nós, pagando imposto, vamos ter que ajudar os bancos. Isso é a proposta, isso é que defende jornalista como Sandenberg. Então, voltando, Sandenberg, vai visitar o Clube das Donas de Casa, que elas vão te explicar muito bem o que significa economia popular. Você fala muito a favor do mercado, mas você esquece do povo. Você esquece que o povo com salário digno, ele faz a economia girar. Você defende um salário mínimo, mínimo do mínimo do mínimo. Eu defendo um salário mínimo alto. Você era contra o aumento do salário mínimo na época do Lula e da Dilma. Você é a favor desse aumento irrisório de 1031 que o governo Bolsonaro vai dar, pode até ser menos. Então, o que acontece? O Sanderberg, quando você fala no Jornal da Globo, quando você fala no Jornal Nacional, logicamente você não deve ler as críticas que é endereçada a você. Como você fala na Rádio CBN e você também tem um programa lá, você também não lê as críticas que é endereçada a você. A Rádio CBN, junto com o Grupo Globo, trabalha para o mercado, isso aí todo mundo sabe. Por isso que a Rádio CBN ela tem medo de abrir o microfone para o ouvinte, porque eles não gostam de escutar a verdade. Essa é uma realidade, não é democracia isso. Não é. Eles querem pegar rádios e mais rádios para esses cantões, soltar as matérias que eles acham que é de interesse deles, e as matérias que não é de interesse deles ficam por aí. A gente tem jornalistas aí na rádio CBN responsáveis. Você está entendendo? Kennedy Alencar tem o meu respeito. A Petra tem o meu respeito. Tá me entendendo? O Milton Jung tem o meu respeito. Agora, Paulo Galvão, lambe, sabujo do grande mercado junto com o Sandenberg. Gesso Camarote, mesma coisa. Entendeu? Merval. Essas pessoas, eles esquecem que estão num Brasil, um Brasil que está empobrecendo, um Brasil que está ficando pobre. E eles também são pobres. Porque eles, para defender o serviço deles, o emprego deles, eles fazem isso daí. Eles fazem um falso jornalismo contra o povo brasileiro. O jornalismo real, ele tem que ser real. Tem que abrir o microfone para as pessoas poderem expressar a sua ideia. Para as pessoas poderem fazer a pergunta. A Rádio CBN tem medo de abrir o microfone, medo das perguntas que possam vir. Durante todo o processo do governo Lula, do governo Dilma, do governo Temer e agora do Bolsonaro, eu venho vendo como as pessoas são falsas, duas caras. Então, eles não podem reclamar da democracia brasileira. Mas essa democracia brasileira que eles defendem é a democracia plutocrata, que significa uma democracia para os ricos. Eles não falam nada que seja a favor dos pobres.
Eles falam que o salário mínimo é mínimo e ainda está alto. Eles não sabem o preço do remédio. Você sabe, Sandenberg, o preço do remédio? O preço do pãozinho pro pobre lá da favela, do bairro, aquele camarada que mora no interior? Você sabe, Sandenberg, quantas vezes você foi no supermercado essa semana? Quantas vezes você foi no mercado de bairro? Quantas vezes você conversou com uma dona de casa? Com um homem que comanda a casa ou com uma mulher que comanda a casa, que é a maioria no Brasil? Você não faz isso. Você vive na sua zona de conforto, que é TV Globo, Rádio CBN e a sua casa. Você não sabe a realidade do Brasil, Sonnenberg. Nem você e nem outros aí comentaristas da Rádio CBN. A crítica tem que ser feita, a crítica tem que ser contundente. Não é democracia o que a Rádio CBN faz. Não é. Vocês querem ver uma coisa? O WhatsApp da Rádio CBN, ele praticamente está desligado. Ele fica lá, mas ninguém responde nada, ninguém fala nada. Se você manda um e-mail de crítica, a maioria dessas críticas é julgada para a caixa. Eles querem o quê? É que o cara da Noruega elogiou, o cara lá da China elogiou, o cara lá da Alemanha elogiou. Por quê? Eles vivem num mundo que não é o mundo real do povo brasileiro. Ele vive no mundo do mercado, o mundo das grandes oligarquias brasileiras. Lógico que eles são empregados, lógico, se eles vier defender alguma tese que seja social, eles serão mandados embora. Mas isso não é o verdadeiro jornalismo. Você está me entendendo? Pega Meira Leitão. Meira Leitão acabou como economista, como Sonnenberg para mim também acabou. Deram um espaço a ele danado porque ele simplesmente fala a palavra do mercado, ele não quer saber do povo. Você vende as empresas, mas quem é dono das empresas é o Brasil, é o povo brasileiro. Então, por favor, passe a rodar pelo Brasil, entendeu? Rádio CBN, abra o microfone, tá entendendo? Nada de ilusionismo, o ilusionismo não leva a nada. Ser sabujo também é ser realista. Você pode ser um comunicador, puxa saco do patrão, puxa saco do mercado que está aí ferrando com o trabalhador, querendo pagar R$ 1 ao trabalhador de salário. Mas você tem que ser realista. Agora, o caráter que falta em partes da mídia, que quando ela é criticada, primeira coisa que ela fala é liberdade de imprensa. Não é. Isso é uma liberdade, uma libertinagem informal. Por quê? Você tem uma liberdade de imprensa que é informal, porque não informa direito. Ela não informa o que o povo quer, a realidade. O Sonnenberg não é economista. Ele é um papagaio de pirata do mercado. O que o mercado manda, ele fala, ele fala. Ele não fala nada em direção ao povo. Eu estou pegando mentira, Sonnenberg. Não estou falando nenhuma em verdade aqui. Estou falando somente a verdade. A Rádio CBN tem que mudar sua postura. O povo não é idiota. O povo não é bobo. O povo já matou a charada da Rádio CBN, que é fazer um jornalismo em prol do mercado, em prol dos ricos, em prol das oligarquias, em prol da Fiesp, Fijan, Fieng. Isso não é jornalismo. Isso não é jornalismo sério. Isso não é mirar somente. Tem que fazer um jornalismo tranquilo, com uma isonomia que não vai ter, porque você tem os endereços do Grupo Globo, você tem o endereço desses empresários dentro daquilo que vai ser dito, e você automaticamente tem um bando de comunicadores que, infelizmente, a sua maioria não tem caráter, não tem vergonha na cara e simplesmente não tem empatia nem compaixão com o povo que está aí fora passando aperto e vive de sofisma. O que a gente mais vê hoje no meio jornalístico é a deterioração dos verdadeiros jornalistas. O Brasil já teve excelente jornalista. Hoje nós temos uma porcentagem de 70%, 80% de jornalistas que não vale nada. Jornalista que simplesmente trabalha em prol de grupos, de partidos políticos e não tem compromisso com a realidade do país. A Rádio CBN, junto com o Grupo Globo, tem que repensar seu modo de fazer jornalismo. Porque o que está aí não é o verdadeiro jornalismo. As donas de casa, Sonnenberg, sabem mais de economia do que você. Um homem que comanda uma casa sabe mais de jornalismo, sabe mais de economia que você.
Você tem que entender uma coisa. Para você falar que é economista, você tem que andar na rua. Você tem que ir lá no camelô, você tem que ir nas grandes lojas, nos grandes magazines. Você não tem que ficar escutando o cara da van, não. Você tem que escutar o camelô da rua, como tá a venda dele. Falar que é para vender tudo, vai porque não é teu. Apesar de você ter contribuído, você não tem essa empatia, né? Acho que tudo é vender, porque na hora que dá errado, vocês são os primeiros a vir reclamar. Mas por quê? Falsidade, sem poder da palavra, sem nenhuma condição de contestar. Por quê? Pau mandado de certos grupos do mercado. Eu termino aqui dizendo o seguinte, Sonderberg, você para mim não é economista. Abra o seu microfone na rádio CBN. Aprenda a ser contestado. Aprenda a receber as perguntas e responder todas as perguntas. Enquanto o microfone da Rádio CBN se manter fechado para o povo, significa que a Rádio CBN não é uma rádio séria. Quem está falando é Jair na lata. Temos várias rádios que não têm medo da opinião do povo. Não interessa de onde venha. O jornalista ele pode ser sim contestado. O que não pode é querer enfiar goela abaixo do povo ideias de uma elite que comanda o país e que está emporcalhando o país e que está tirando do trabalhador direitos como a reforma trabalhista, como a reforma na Previdência, que a CBN comprou de pacote fechado. E agora a reforma tributária. Mas a reforma tributária vai ter conflito de interesses entre a plutocracia brasileira. É por isso que quando eles vão falar sobre a reforma tributária, eles ficam em cima do muro. Porque na reforma trabalhista para ferrar o trabalhador estava todo mundo unido. Na reforma da Previdência para ferrar o trabalhador estava todo mundo unido. Lembrando que a alta casta do Exército se deu bem, a baixa casta se deu mal. Lembra do choro das mulheres dos militares lá em Brasília. Né? Apoiaram e viu no que deu. A Rádio CBN tem que mudar a sua maneira de fazer jornalismo. Quem está falando aqui é Jair na lata. Sou do povo, estudo, entendo de economia. Sadebeck, corre, meu filho. Vai pra rua. Vai atrás de uma dona de casa, vai numa banca de camelô. Vai nessa turma que tá aí, ó, ganhando a vida, vendendo suas coisinhas na rua. Para de ficar pegando notícia de grandes grupos e julgando na goela do povo. O povo não cai nas suas mentiras, nas suas relações com respeito à economia. Porque a única dor que o povo sente é no bolso. E o povo sabe que a coisa tá feia, que o bolso dele está sendo abarrotado. E usar o dinheiro do FGTS do próprio povo para falar que a economia melhorou, vamos ver janeiro, fevereiro, março. Porque é um crime em cima de outro crime. Esses que estão tirando antecipadamente o FGTS para poder fazer compras agora no final do ano, vão chorar lá na frente. Vão chorar quando sair do serviço. Vão chorar quando aposentar. Aí que eu quero ver. Mas isso é consciência de quem? De cada um, de cada trabalhador, de cada cidadão. Rádio CBN e Globo, abra o microfone para o povo. Não tenha medo do povo, não tenham medo da opinião do povo. A liberdade de imprensa também é a liberdade do povo expressar sua opinião. Não é fazer um jornalismo atrelado à plutocracia brasileira. Não é ter 95% dos seus comunicadores atrelados com as oligarquias brasileiras. Fazer um jornalismo com caráter é enfrentar a realidade que nós estamos vivendo aí. É sair dessa zona de conforto e visitar os cantões do Brasil e falar a realidade. Não ficar com mentira. Vocês defenderam a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. E agora estão defendendo a reforma tributária que tem conflito de interesses. Eu quero ver agora. Agora eu quero ver. Está na hora de mexer no bolso do rico. Aí vocês vão se omitir, vão ficar em cima do muro. Bando de sabujos. Aqui quem falou foi Jair na lata. Sandenberg, vergonha, filho. Caráter. Jornalismo é caráter. Jair na lata. Um bom dia.